Meus amigos, se a história da CPI estava causando medo ou não no Bolsonaro, eu acho que com a formação agora da presidência, da vice-presidência e da relatoria dessa CPI da Covid, deixa bem claro que o presidente Jair Messias Bolsonaro está de cabelo em pé. Está tão de cabelo em pé que, inclusive, já tem considerado o Rodrigo Pacheco não mais como um aliado. Ele, em tese, segundo interlocutores, ele não vê ainda o Rodrigo Pacheco como um inimigo, mas já não vê mais o Rodrigo Pacheco com aquele olhar de aliado. E eu acho isso bom para que o Rodrigo Pacheco tome vergonha na cara, que vai acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o Cajuru, que foi bajular o Bolsonaro, tomou um chutãozinho na bunda, o Rodrigo Pacheco a mesma coisa. Logo, logo, inclusive, pode esperar, o gabinete do ódio vai começar a atacar o Rodrigo Pacheco, porque se omitiu em fazer o seu trabalho, ao passo de que os senadores tiveram de entrar no STF para solicitar a abertura da CPI, porque mesmo com o objeto determinado, com as assinaturas conseguidas, o presidente do Senado ignorou. Agora a situação ficou complicada para o presidente Bolsonaro, que além dessa situação, como eu já citei mais cedo, tem a situação também que a ministra Carmen Lúcia exigiu uma explicação do Arthur Lira, do porquê que mesmo com mais de 100 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, todos foram engavetados e nenhum foi analisado por ele até esse momento. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, o presidente Bolsonaro está muito preocupado em relação à CPI da Covid que foi instalada no Senado. Estão revoltados, inclusive, com o Rodrigo Pacheco, que, segundo o Bolsonaro, poderia ter atrasado a leitura do requerimento e não atrasou. Isso poderia, talvez, mobilizar uma coisa ou outra, agilizar um lado, agilizar outro, e acabou não acontecendo da maneira que ele queria. Para piorar para o Bolsonaro, o senador Randolfo Rodrigues, que é do Rede, queria ocupar o cargo de presidente dessa CPI. Porém, para que ele acabasse ocupando o cargo de presidente, correria o risco de o Omar Aziz, que é do PSD do Amazonas, negociar cargos na comissão ali também, inclusive de relatoria, com aliados do presidente Bolsonaro. Então Rodolfo Rodrigues aceitou ser o vice-presidente, pelo menos é o que se tem nos bastidores da política, e o Omar Aziz é o presidente da CPI, só que a relatoria caiu na mão do Renan Calheiros, do MDB. E aí o presidente Bolsonaro já tá morrendo de medo, porque já se sabe que serão convocados os 3 anteriores ministros da saúde antes do Marcelo Queiroga, o Luiz Henrique Mandetta, o Nelson Teich e o pior ministro da saúde que esse país já teve, o Eduardo Pazuello. E a gente sabe que tanto o Teich quanto o Luiz Henrique Mandetta tendem a trazer todas as informações de que o Bolsonaro sabia das consequências, foi alertado e ignorou. E ainda tem aquela questão dos documentos também que chegaram à mão do Eduardo Pazuello entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, onde se comprova que o estado do Amazonas, e mais especificamente a sua capital, Manaus, entraria em um colapso, e ele ignorou tudo isso, e ao invés de levar o que se precisava para lá na sua visita, que era oxigênio, já que tinha sido avisado pela própria empresa que distribui o oxigênio ao Amazonas e aos hospitais em Manaus em especial, ele simplesmente ignorou e foi para lá distribuir cloroquina. Resultado, vimos todo aquele colapso que aconteceu, por exemplo, em Manaus, pessoas morrendo sufocadas, até onde se tem relato, mais de 30 pessoas perderam a vida sufocadas, porque não tinha oxigênio para elas, e essa situação, inclusive, tende a se agravar ainda mais, porque tem vários portais compartilhando aí que capitais e estados brasileiros nos próximos 10 dias podem ter também a rede de oxigênio colapsada. Pode acabar faltando oxigênio para outros estados e outras capitais também, e a gente vai ver a situação que aconteceu em Manaus, infelizmente, se repetindo em outros lugares. Então a gente está num momento que é complicado para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Muita gente está falando sobre essa questão de que agora que o clima está mais tenso para o lado dele, talvez o Arthur Lira acabe aceitando abrir um impeachment contra o Bolsonaro. Eu não acredito, eu acho que com esse pedido que foi feito aí pela ministra Carmen Lúcia, para que ele se explique, eu acho que basicamente o que ele vai fazer
é tentar explicar por que não abriu ainda nenhum pedido de impeachment, ou vai tentar dizer que não tem mérito, que não tem base legal, que não se justifica os pedidos, mas isso vai gerar um desgaste do presidente ainda maior. Se vocês observarem, na pesquisa que foi divulgada pelo Poder Data, que foi feita entre os dias 12 e 14 de abril, a diferença do Lula para o Bolsonaro no segundo turno já é de 18 pontos. Até o Luciano Huck ganha do Bolsonaro no segundo turno. E a cada dia que passa, a possibilidade de o Bolsonaro não chegar ao segundo turno na eleição em 2022 se torna real. Quem seria o candidato que ocuparia, que preencheria esse espaço para antagonizar o Lula, ainda é uma incógnita. Eu tenho 2, 3 nomes aqui na cabeça que eu já falei por algumas vezes para vocês, mas eu vou aguardar mais algumas semanas para trazê-los de novo, porque está tendo algumas mudanças no cenário político, então pode ser que esses nomes também se modifique. E aqui, nesse momento, eu queria mandar um recado específico para o senador Rodrigo Pacheco. O Bolsonaro já descartou o seu melhor amigo durante o período da campanha, que foi o Gustavo Bebiano, que inclusive infartou e morreu de desgosto, segundo as pessoas próximas a ele. Despachou também o Paulo Marinho, que ajudou na campanha do presidente Bolsonaro, cedendo inclusive a sua própria casa para ser utilizada como estúdio de gravação para os horários eleitorais do presidente Bolsonaro, as publicidades que passavam inclusive nas redes sociais. A gente viu que ele descartou também o Santos Cruz, vimos mais recente também que ele descartou outros generais que fazem parte do governo ou que fizeram parte do governo, dispensou o ministro da Educação, o anterior, o outro também, dispensa com frequência aliados que para ele parecem ser um peso. Então não faz sentido, senhor Rodrigo Pacheco, você tentar, em um momento inclusive que a onda bolsonarista tem perdido força, mandar sinais para fascistas. A gente não pode ser tolerante com quem é intolerante, sabe por quê? O Bolsonaro já mandou o apito de cachorro dele para a ala bolsonarista mais radicalizada, para os neofascistas bolsonaristas, para dizer que você não é mais um aliado. E esse é o comando que o gabinete do ódio precisa para disparar mensagens contra você, que terá nesse momento a sua vida devastada por conta desse grupelho que você apoia. Ah, eu não apoio, apoia sim. Quando você tenta, inclusive, ignorar o próprio regimento e a Constituição para poder fazer valer o interesse do presidente, que tem sido responsável direto pelo colapso da saúde pública no nosso país, o Brasil virou piada na França, virou piada nos Estados Unidos, virou piada no Reino Unido, e não é só piada em relação ao nosso exemplo está sendo utilizado por outros políticos como exemplo para não seguir. Não, tem humoristas fazendo piada com o presidente Bolsonaro, porque a gente está morrendo aqui no nosso país, porque pessoas como você, Rodrigo Pacheco, tem se omitido, porque pessoas como o próprio Arthur Lira têm se omitido. E a base da oposição precisa ser mais sólida, mais forte e cobrar mais. Quantos vídeos eu já fiz aqui dizendo que o PT, que ajudou a apoiar o Rodrigo Pacheco, tem de cobrar, e outros partidos de esquerda também? Acabou a paciência. A gente tá sem lugar para enterrar pessoas em alguns lugares, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. A gente tá tendo filas e filas em cartórios para poder tirar a certidão de óbito. A gente tem empresas funerárias que não tem caixão para enterrar as pessoas. Vocês acham que tudo isso é normal? Porque não é o momento de aceitar o impeachment, não é o momento de abrir uma CPI. E aí eu volto a lembrar aqui para o senhor Rodrigo Pacheco que só quem não está alinhado com prefeitos, governadores e a ciência é o genocida que ocupa a cadeira de presidente da República. Só ele, não tem mais ninguém ali, só ele que está desalinhado com a ciência, prefeitos e governadores. Já citei aqui, governo do Pará, pagando auxílio. Prefeito de Belém, pagando auxílio. Governador do Ceará, pagando auxílio. Prefeito de Aracaju, pagando auxílio. Estado de São Paulo, pagando auxílio. E tantos outros estados e municípios do Brasil que têm pago auxílio também. Na Bahia também, se não me engano, o governador da Bahia está comprando cestas. Se eu tiver incorreto, comenta aqui pra gente fazer a correção no próximo vídeo. Então acabou a paciência, Arthur Lira. Acabou a paciência, seu Rodrigo Pacheco, inclusive do próprio presidente com o senhor, que não fez o que ele queria, vai dar um chutezinho em você também. E ainda fez o seguinte comentário: ah, se fosse o Davi Alcolumbre, ele teria sabido esvaziar ou evitar essa CPI. Evitar seria impossível porque tá na lei. O que o STF fez foi falar: cumpra-se a lei, presidente Rodrigo Pacheco. Você não tem de engolir o que não tá na lei. Você tem de fazer o que está na lei, não pode se omitir a isso. Agora, poderia sim manipular ali a montagem da comissão, da presidência, da vice-presidência, mas a situação está complicada pro presidente Bolsonaro. E para quem acha que não vai dar tempo de ele ser punido até ele sair do cargo em 2022
através do processo eleitoral, eu já mando uma notícia boa aqui, tá? Independente de ele ser impeachmentado ou afastado ou não, essa CPI vai esfregar na cara dos ainda fanáticos bolsonaristas que tudo que aconteceu foi por culpa dele. E não vai provar de boca, como muita gente acha que a gente faz aqui, não. A gente prova com documentos e eles também provarão com documentos. Só que eles provarão com documentos oficiais, enviados por governos de estado, enviados por cientistas, e aí não vai ter mais como apoiar esse genocida, tá bom? Compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, deixa like. Queria lembrar vocês que a gente tá na campanha para fazer o nosso segundo livro, que é esse aqui, o Bora Votar. Bater primeiro lugar em vendas também na Amazon, eu conto com você, o link da compra dele tá no primeiro comentário fixo. Se você puder ser apoiador desse canal, na descrição. Se quiser ser membro também, aqui embaixo no YouTube tem o botão intitulado de Seja Membro. E se você puder compartilhar esse vídeo, vai ajudar bastante, porque estamos com o projeto da Rachadinha do Bem. E hoje, inclusive, por volta das 14 horas, sairei para entregar mais cestas básicas em algumas comunidades aqui em Aracaju. Passado essas informações para vocês, como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.